Amém? Levítico 15, versículo 1 vai dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara, o que tem o fluxo, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até à tarde, e aquele que a levar lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água, e será imundo até à tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até à tarde. Se o homem coabitar com a mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até à tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até à tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até à tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água, e será imundo até à tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até à tarde. Se o homem coabitar com ela, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até à tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele com quem se dá a emissão do sêmen, e quem fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda.
Amém? A passagem ela vai estar falando sobre essa parte do sêmen e da menstruação. Bom dia, Shalom. E eu entendo que tem um livro do Rebolo que fala bastante sobre corpo residual. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu comecei a lembrar disso. Então, nós precisamos entender que realmente é possível existirem marcas do nosso corpo, das coisas que nós praticamos, e nós podemos, então, contaminar ou ser contaminados por esse ambiente, um corpo residual. E se a gente for estender um pouco mais isso, não somente no fluxo do sêmen ou da menstruação, de qualquer coisa, o que nós liberamos no mundo espiritual, hoje aqui nós estamos nesse lugar, aqui em Ribeirão Preto, e a gente não sabe quem entrou aqui, o que fez aqui, o que deixou nesse lugar. E existem corpos residuais, existem realmente presenças, existem manifestações que nós precisamos estar sempre muito atentos, orando, porque nós vamos deitar nessa cama. Esse negócio aqui é alugado praticamente todo dia, então deita tudo quanto é tipo de gente num lugar desse. E nós chegamos muitas vezes sem orar, sem fazer nada, e vamos acessando esses ambientes, e nós precisamos entender que isso pode nos contaminar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a lembrar de estarmos fazendo toda essa manifestação de oração, de estar consagrando aquele ambiente enquanto você estiver no lugar, porque você realmente saiba que aquele ambiente estará guardado, porque você está ali. Porque realmente você vai estar desfrutando da presença de Deus naquele lugar. Então, estas orientações do Senhor, eu creio que é justamente isso. Falou, ó, toma cuidado, porque se tiver essa manifestação, vai contaminar as pessoas. Se tiver esse tipo de imundícia que é falado ali, vai trazer problema. E nós precisamos entender que a semente, ela tem a sua potência, e a menstruação, que ela está ali liberando aquele sangue, mesmo no tempo menstrual, mesmo em algo normal, como ela está liberando aquilo que era para ter sido vida, aquilo que era para ter gerado, e agora está gerando ali, tá liberando ali aquela morte, se torna imundo também. E eu quero sair bastante agora do mundo natural, do físico mesmo, entre o sêmen e a menstruação, e nós entrarmos e entendermos o mundo espiritual de tanta porcaria que é liberada em tantas coisas, em tantos lugares, em tudo que a gente passa. E nós precisamos estar atentos, porque o adversário, ele tem uma manifestação, ele tem uma estratégia, ele conhece a lei, ele conhece os princípios espirituais, ele sabe como se mover, como se movimentar. E se nós, como filhos, somos imprudentes, nós temos que entender que a própria palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. No que eles são mais prudentes? Eles aplicam com mais seriedade, parece, eles se envolvem. Às vezes a gente ouve falar de certas seitas, certas religiões, as pessoas morrem realmente por aquilo, elas explodem pessoas, elas se explodem porque elas entendem que aquilo ali, elas acreditam tanto naquilo que foi prometido para elas, elas têm tanta certeza daquilo que elas vão ter se elas fizerem exatamente o que está sendo mandado, que elas não se importam de morrer. Eles são filhos das trevas, mas eles são prudentes, porque eles são obedientes àquilo que eles têm aprendido. Eles estão enganados, mas eles estão aplicando aquilo que eles têm aprendido com muita diligência, e isso faz com que eles sejam prudentes. Então, o Senhor não está elogiando o lugar que eles praticam, o Senhor não está elogiando que eles são prudentes por estarem nas trevas, mas eles são prudentes porque eles estão nas trevas, enganados, mas eles fazem isso bem feito. E nós temos deixado a desejar. São mais prudentes que os filhos da luz. Ó, vocês estão na luz, vocês estão do lado certo, mas estão muitas vezes deixando a desejar, fazendo as coisas como se tudo fosse no automático. Nós temos uma mania dentro do gospel, né, dentro da igreja. Não, Jesus já fez, é automático, está tudo pronto. Onde eu entrar, onde eu sair, onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor já me deu. E ficamos lotados de jargões evangélicos e de linhas de raciocínio que vamos acumulando durante a nossa cultura de anos e anos dentro do evangelho e não conseguimos desfrutar de nada. Porque justamente são jargões, são falácias, são coisas que nós imaginamos, aprendemos, mas não traz nenhum resultado, não nos leva a lugar nenhum, não faz com que nada aconteça. Ontem à noite nós estávamos ouvindo o apóstolo ministrar à meia-noite e pouco, e ele estava falando daquela mulher
sábia, que ela edifica a casa, que ela faz as coisas acontecerem, e ele estava dando ali uma chamada de atenção para que a mulher se posicione dentro de uma manifestação que torne propício o mundo espiritual ao redor dela, para alinhar a vida dela, o seu marido, a sua casa, a sua família, que é aquela mulher que realmente vai fazer uma leitura geral do que está acontecendo. E ontem nós estávamos na igreja e eu fui conversar com uma pessoa a respeito daquela palavra que eu já preguei de Ruth e de deixar não só os mortos, mas as mortes para trás. E houve assim uma testificação no espírito daquela mulher, porque nós estamos vivendo ainda nesses dias muito disso. Nós não estamos conseguindo deixar as mortes para trás. Ruth estava saindo de um ambiente e ela estava deixando os mortos e as mortes para trás. Mas Noemi estava insistindo em levar as mortes, então ela se torna amarga. Você tem que entender, eu tenho que entender que todas as vezes que nós carregamos mortes, isso vai ser amargo, isso vai trazer um corpo residual, vai trazer marcas onde nós estivermos, marcas de morte. E aí, logicamente, a morte, ela é amarga. A morte, ela é sempre aquela coisa visitada pela dor, pelo desespero, pelo pranto. Aí como que nós vamos ter alegria? Noemi estava indo para um novo ciclo, estava rompendo muitas coisas, mas não conseguia desfrutar daquilo. E Ruth, que aparentemente seria a filha das trevas, porque ela não conhecia o Senhor como Noemi conhecia, estava sendo mais prudente. Ela estava aplicando aquilo que ela já tinha aprendido com Noemi, com o sogro, com o marido, provavelmente, ela já estava falando, não, mas vocês falam de um Deus que opera, vocês falam de um Deus que faz a diferença. Eu não vou ouvir a voz dessa amargura, eu não vou ficar debaixo dessa regência de morte. Então ela come a vida do sogro que já está morto, ela come a vida do marido que já está morto, de coisas que ela conversou, de coisas que ela foi ministrada, de coisa que foi ensinada para ela. E ela está comendo a vida da própria Noemi, que está na presença dela, destilando morte, uma atrás da outra. Todas as falas de Noemi destilam morte, mas ela não come aquilo. Nós precisamos entender que nós não podemos destilar a morte. Nós temos destilado morte dentro de casa, dentro da igreja, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges. Nós destilamos morte. E nós precisamos parar com isso. Porque nós estamos sendo incoerentes. Não estamos sendo prudentes, porque nós estamos justamente liberando essas partes como se fossem sementes ou como se fosse essa morte da menstruação, esse tipo de manifestação que nós estamos liberando no mundo espiritual para trazer um ambiente de morte. E é exatamente disso que eu já falando assim, olha, isso aí é imundo, não toca nisso, não senta nisso, se relou nisso, vai se purificar, se está debaixo dessa manifestação, vai se limpar, vai se lavar 7 dias. O Senhor foi, então, estabelecendo uma forma de tirar o homem daquele tipo de manifestação, de tirar a mulher daquele tipo de manifestação. E o Senhor tem falado para as nossas vidas e já faz tempo, vai se arrepender dos seus pecados, vai acertar a tua vida, vai mudar a rota, o destino. E Ruth, ela estava exatamente enquadrada nisso. Ela estava querendo mudar o destino de verdade. Ela não queria mais a morte. Ela já estava consciente das mortes. A morte, ela não desprezou ninguém, porque lá na frente vão dar testemunho dela, vão falar exatamente como ela cuidou bem da sogra e dos falecidos. Ou seja, enquanto estava vivo, ela cuidou bem. Enquanto tinha o que fazer com a pessoa na terra, presença ela fez, só que depois morreu. Irmão, você tem que entender que isso aí acabou. Agora você fica alimentando essa morte. Esse trauma que teu marido trouxe na sua vida, esse trauma que essa situação financeira trouxe na sua vida, esse trauma que igrejas trouxeram na sua vida, líderes que abusaram de você, você vai precisar deixar isso para trás, de verdade. Nós vamos precisar tomar uma decisão. Eu tenho falado que, para mim, libertação é muito mais do que expulsar um demônio ou falar assim, ah, não, agora está tudo bem. Libertação é uma condição que nós adquirimos de decidir fazer as coisas diferente. O Senhor Jesus tem trazido para nós libertação. Como que isso se aplica? Fazendo as coisas de uma forma diferente. Agora chegam, às vezes, as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, só que agora eu estou liberto, agora eu estou livre, agora eu posso falar, eu quero ou eu não quero, eu vou ou eu não vou. Isso para mim é libertação.
Se for para resumir, libertação em poucas palavras, é uma nova condição que nós adquirimos em Cristo para tomar a decisão certa, coisa que nós estávamos presos, não éramos libertos. Não tínhamos essa condição no mundo espiritual. Então nós vivíamos sempre regando as nossas vidas de morte. Presta atenção na sua vida para você ver quanto você rega o teu dia ainda de morte. Quanto você rega o teu dia, o teu marido, o teu filho, a tua situação financeira, morte, 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 porque não purifica o ambiente. Tem aquela manifestação de sujeira, sentamos em cima, ficamos ali, não, eu quero isso daqui, eu vou ficar nisso daqui, porque isso aqui me justifica, isso aqui me respalda, isso aqui faz com que eu tenha razão. Irmã, não adianta você ter razão. Não adianta eu ter razão, não vai, isso não está dando nenhum tipo de respaldo, de avanço para você. Então, é hora de você entender, ser inteligente espiritualmente e abrir mão dessa razão. Pastor, mas se eu falar mais um pouco, eu já falei bastante da minha vida, mas se eu falar mais, você vai ver que eu tenho razão. Eu já entendi que você tem razão. Jesus já entendeu que você tem razão, o diabo já entendeu que você tem razão, o céu já entendeu que você tem razão, até o teu marido, que você pensa que não está nem aí com você, até ele já entendeu que você tem razão. Muitas vezes, eu entendi que a pastora Fátima tinha razão, tem razão, mas e daí? O que que mudou na vida dela ela ter razão? Está mudando na nossa vida ela deixar a vida agora se estabelecer. Porque se nós trouxermos toda essa bagagem de morte e renovar todo esse ambiente, todo esse corpo residual, todo esse sêmen contaminado, toda essa menstruação, toda essa sujeira no mundo espiritual, nós teremos problemas. E Deus está falando aqui, ó, limpa isso. Se tocou, ele não está falando para não tocar, que não tem jeito, que vai morrer. Ó, se tocou, tem saída. Então, se você tocou na imundícia, se você está imersa num mundo de morte, tem saída para você e para mim. É possível nós revertermos esse quadro. Você não precisa ficar manifestando morte, morte, morte. Então, nós podemos nos espelhar nessa atitude de Ruth, falando, Noemi, eu não quero saber do que você está falando de morte, vamos embora. Vamos trabalhar, vamos mudar nossa vida, vamos começar tudo de novo. Vamos aplicar aquilo que você falou, aquilo que você já pregou para mim, aquilo que você já ensinou. Você imagina, para Ruth era como se ela estivesse ouvindo a pastora dela falar que nada vai dar certo. Imagina você na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Imagina você aqui comigo falando assim, não, não adianta, nós não vamos sair do lugar, nada vai dar certo, nada vai acontecer, não temos nada mais para fazer, realmente tudo acabou. Imagina o peso que eu vou trazer sobre a tua vida. Imagina a descarga emocional negativa que isso vai liberar no mundo espiritual. Então você tem que saber que você é autoridade, que você liberando a tua palavra, você vai trazer um mundo que vai fazer com que pessoas podem ficar presas nesse lugar. Orfa ficou presa nesse lugar. Ela tinha as mesmas possibilidades que Ruth, a outra nora, mas ela vai embora. Ela volta para os seus deuses, ela volta para a vida dela. Por quê? Ela não conseguiu distinguir a voz da amarga da agradável. Ela não conseguiu distinguir a voz da vida e da morte. Então a voz da morte veio, aquela atmosfera de morte veio, foi contaminando, 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 até que ela, com pesar, mas ela vai embora. Às vezes você está até triste de estar dessa forma. Você fala, pastor, mas eu não estou feliz de estar assim. Eu sei que está difícil, eu sei, mas você está fazendo as coisas erradas do mesmo jeito. Você está um peso, você está orando, você está entristecida, mas não toma uma atitude de avanço. Ruth, ela estava no mesmo ambiente, mas ela tomou uma atitude de avanço. Orfa estava no mesmo ambiente, mas ela tomou uma atitude de retrocesso. Ela voltou para os seus deuses, ela foi embora. E isso fez a diferença. Mas as duas tinham o mesmo tipo de condição. Só que o que entrou no ouvido dela, a frequência que entrou e como elas processaram aquelas informações, fez toda a diferença. Como que você está processando as informações? Como que eu estou processando as informações? Isso que você tem ouvido aqui no ministério, em qualquer lugar, do que Deus tem falado para você pessoalmente, como você está processando isso? Porque é a mesma voz, irmãos. Deus está falando a mesma coisa há muito tempo para muita gente e está falando para você, decida-se pela vida. Decida-se por mudar o curso da tua vida. Decida-se por extirpar todo o ambiente de morte. Eu tenho algo novo para você. Mas nós insistimos em atualizar o morto, as mortes, todo dia. Porque eu tenho razão, porque eu estou certa, porque eu estou cansada, porque eu estou exausta, porque eu estou esbaforida, porque eu estou triste, porque eu estou amarga, porque eu estou. Ontem eu posso estar ministrando aqui
aqui em Ribeirão, ele estava falando justamente isso, dessas águas que nós estamos lá embaixo e não conseguimos ouvir nada do que é ministrado lá em cima. E ninguém ouve nada da onde nós estamos falando. Então nós estamos falando com nada, porque as águas já nos engoliram. Essas águas de tristeza, aquilo que ele ensina sobre aquele choro, aquela tristeza que geralmente a mulher entra, aquelas lágrimas que são recolhidas no mundo espiritual, porque não são lágrimas de arrependimento, não são lágrimas que realmente vai mudar o teu destino profético, mas são lágrimas de derrota, lágrimas de lamento, e parece que nós estamos chorando um choro que vai trazer alguma coisa. Mas ontem ele falando, eu falei, gente, esse choro realmente são choros de morte. Então ele estava dando aquele exemplo que ele fala de vez em quando, que às vezes você está aí, mulher, né, geralmente está tomando banho e começa a chorar, e chora, e chora. Então, eu explico o quê? Que a lágrima ela é salgada e Iemanjá vai recolher aquilo. Então, eu entendi o que ontem, quando ele estava ministrando? Que nós estamos debaixo de uma manifestação, onde os demônios estão recolhendo essa adoração para fortalecer esse, esse tipo de manifestação contra as nossas vidas e de ficarmos cada vez mais imersos dentro de um mundo de tristeza. Pastor, quanto mais eu choro, mais triste eu fico, porque você está alimentando esse trono. Então, esse choro, você pode estar enganado no teu choro. De repente, você pensa que é um lamento diante do Senhor, de repente, você pensa que é um choro, pastor, mas eu estou orando, mas eu estou chorando, mas eu também estou orando, eu estou falando, Senhor, me perdoa, mas precisa ver que lugar espiritual você está chorando. Precisa entender que pode ser uma manifestação de engano, que você está chorando para alimentar o teu adversário, para fortalecer um ambiente de tristeza, de melancolia, de abatimento, de fracasso. E nós precisamos chorar no lugar certo. Nós precisamos chorar no lugar que realmente as nossas lágrimas serão colhidas pelo Senhor. Vai encher uma medida, uma taça diante do Senhor. É esse choro que vai valer a pena. É esse choro que vai funcionar. Então dá uma checada no teu choro, veja como ele começa, veja de onde ele está fluindo, veja como você está, como começa o assunto. Porque entenda que muitas vezes o assunto começa no aleatório, você não está nem pensando em nada. Mas começam a vir o quê? Os pensamentos de dor, de frustração, palavras que você ouviu, perseguições que você passou ou está passando, e de repente aquilo cria um ambiente de lamento, de choro, e nós então começamos a chorar, começamos a entrar, começamos a nos derramar. Parece que estamos derramando na presença do Senhor, mas não estamos. Porque exatamente está formando uma atmosfera para recolher essa adoração. É como acender uma vela, é como entregar um frango, é uma manifestação de adoração. Estamos entregando isso dentro de um ambiente de engano. Porque para nós, o choro de alguns dias atrás, a gente pode falar assim, pastor, chorei tanto, fiquei pensando em todos os meus fracassos, em todas as minhas derrotas, começou do nada, assim. Sabia que bonito que foi. E todas as vezes que meu marido gritou comigo, todas as vezes que ele não me ouviu, todas as vezes que ele não aceitou meus conselhos, todas as vezes que o meu pastor não se importou com aquilo que eu fiz, e fui chorando, e chorei, e chorei. Ai, eu estou aliviada. E esse alívio dura 6 horas, porque esse alívio ele é totalmente mental, ele é totalmente emocional. Você está numa atmosfera de engano que parece que tudo foi levado embora, mas daqui a pouco aquilo volta potencializado, porque o teu choro alimentou esse tipo de manifestação. O teu choro alimentou uma potestade, alimentou um principado, alimentou um demônio, alimentou alguma coisa. E nós achamos que esse choro, aí você fala assim, mas é engraçado, porque eu chorei tanto, e eu saí dali tão bem, tinha uma sensação tão boa, eu estava tão tranquila, mas passou algumas horas, lógico, porque foi só colhido essa semente no mundo espiritual e agora você voltou num estágio pior, porque você fortaleceu, você robusteceu, aí nós alimentamos as trevas e agora ela vem com mais força. E aí o quadro, ao invés de melhorar, vai só piorando, porque a voz da amarga está muito forte.
A voz da Mara está muito forte, nós não vamos conseguir. Olha os mortos, olha o que ficou para trás, nós vamos lá, nós vamos perecer. Mesmo que eu tivesse hoje um homem que eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse e engravidasse, e vocês dessem sorte de nascer um menino, vocês iam esperar até esse menino ficar adulto, para vocês casarem, vão embora, não tem mais jeito, não tem mais nada para oferecer. E são essas vozes que nós estamos entrando. E você começa então a levantar todos os argumentos, todas as realidades, tudo que passou, porque tudo que Noemi estava falando era uma realidade. Nós temos aprendido sobre isso, mas não era a verdade do céu. E Ruth teve um posicionamento tremendo, porque ela ouvia as realidades da amarga e comia as verdades da agradável. E avançou. Então, o que o senhor está esperando hoje não é que nós vamos e iremos chorar as nossas mágoas. Pastor, mas eu não posso chorar as minhas dores? Pode, mas no lugar certo. Diante de um lugar que você vai alimentar um altar que realmente vai te libertar. Para de chorar no lugar errado, para alimentar um altar que está te escravizando mais ainda. Um altar que cada momento desse que você recebe, dessa visitação de quebrantamento, você fortalece mais o altar das trevas e o seu quadro fica no outro dia ou daqui a pouco pior do que o outro. Parece que é uma libertação, mas é um aprisionamento. Parece que nós estamos saindo de ambientes assim terríveis, mas você está ficando pior ainda, porque não tem essência, porque a presença de Deus não está nisso, porque a manifestação do Senhor não está nisso. Então nós precisamos entender que Deus tem uma rota determinada para nós. Deus tem um lugar para estabelecer exatamente aquilo que nós vamos fazer. Aí, se nós pegarmos a vida de Abigail, tinha um decreto de morte sobre a casa dela. Sabe o que ela fez? Ela poderia ter ido chorar. Ela não foi chorar. Ela foi pegar o que Davi pediu, ela mandou os empregados na frente e ela foi atrás orando, e ela pode até ter ido atrás, lá até chegar Davi, chorando, mas para derramar suas lágrimas no lugar certo, no lugar onde iria mudar decreto de morte, não alimentar decreto de morte. Abigail poderia ter entrado no quarto dela e ter feito um pampeiro, ter feito um escarcéu, ter chorado, ter gritado, ter lamentado, ter entrado num pranto profundo. Ai, porque agora Davi está vindo com todos os seus guerreiros, e meu marido Nabal é louco, e agora nós vamos morrer todo mundo, vai ficar só as mulheres, vai acabar com tudo, e tal. E parece que é algo tão espiritual que não iria resolver nada. Isso que você está fazendo, irmão, irmã, não é espiritual e não está resolvendo e não vai resolver nada, porque você está chorando no lugar errado. Pega as suas ofertas, pega aquilo que Deus está te pedindo, vai até a presença dele, se coloca de joelho e fala: Senhor, a culpa é minha. Pastor, mas foi meu marido, se arrependa por ele, você é uma com ele, fala: Senhor, a culpa é minha. Transforme ambientes de morte em vida. Abigail, entrando daquela forma na presença de Davi, ela transformou a morte em vida. Ela ressuscitou antes que morresse. É a coisa mais tremenda assim que eu vejo de uma vida no espírito, de alguém que está antenado, de alguém que faz uma leitura espiritual, se posiciona, pega tudo que precisava e vai até Davi. Vai no lugar certo. Vai chorar tuas pitangas no lugar certo. Vai chorar e vai clamar diante do Deus vivo que pode realmente mudar o quadro e suspender a sentença de morte. Mas nós estamos chorando, lamentando no lugar errado e estamos ratificando as sentenças de morte. Cada vez mais morte. Pastor, eu estou chorando mais, está ficando pior. Claro, você está ratificando os ambientes de morte. Mas vai chorar na presença de Jesus de verdade. Vai reverter isso. Vai falar assim: a culpa é minha, me perdoa. Meu marido é louco, é Nabal. Davi, me perdoa, coloca na minha conta, fui eu que fiz isso. Ele olha aquela situação, olha as ofertas que ela levou, a comida que ele pediu, olha todo aquele ambiente, tudo que aquela mulher preparou, a valentia dela, o entendimento, a inteligência, o quebrantamento. E acaba a ira. Ela apaga aquela ira. Chorar no lugar certo vai apagar a ira, vai transformar o ambiente, vai trazer um ambiente de misericórdia que você tanto está querendo, que eu tanto estou querendo. Mas nós estamos no caminho errado.
Nós estamos realmente querendo bater e transformar uma atmosfera onde nós estamos alimentando essa atmosfera para ficar mais densa, mais forte, mais robustecida para nos abater, para nos entristecer, para nos ficar sempre trazendo um ambiente que estamos acuados, prensados, pressionados. Estamos sempre mais entristecidos ainda. Temos lampejos de uma falsa alegria, porque o próprio adversário permite isso. Naquele choro desesperador, ele dá uma recuadinha para enganar, para pensar que agora, ah, não, agora vai. Quantas vezes você falou, pastor, agora rompeu, agora eu tenho certeza, agora eu saí. E daqui a pouco você se depara num ambiente mais conturbado, com mais dor, com mais tristeza, com mais peso, com mais angústia, com mais morte. Por quê? Porque não adiantou nada. Porque nós alimentamos mais ainda as trevas. Quantas vezes, irmãos, eu falei, não, agora. Quantas vezes a pastora Fátima, uma mulher quebrantada, que ora e que chorou nesse lugar errado. Não foi uma nem duas, porque ela não ora, ela ora toda hora. Mas o Senhor está tirando ela desses ambientes e levando a chorar no lugar e da maneira certa. Mas ela alimentou muito esses ambientes. Porque ela falou assim, ó, agora rompeu. Agora isso aqui vai. Agora isso aqui muda. E daqui a pouco o quadro passava 2, 3 dias, ela estava falando o quê? Voltou tudo para trás. Porque hoje nós temos esse entendimento. Aquele choro dela estava baseado na razão, estava baseado naquilo que ela queria que acontecesse comigo, com outras pessoas, com situações, testemunhos que ela tem dado aqui. Que na verdade ela estava orando, ela estava clamando, ela estava chorando, mas alimentando o adversário. E isso é terrível. Isso é muito frustrante, é muito decepcionante, é muito complicado, porque nós entendemos que nós pensamos, nós estamos fazendo uma coisa tão bem feita para ficar livre e liberto, e nós estamos ficando mais presos ainda. Nós achamos que estamos fazendo algo que vai trazer tanta solução para o casamento, para o filho, para a finança, e estamos mergulhando mais nas trevas ainda. Estamos dando mais chaves para o adversário. Estamos entrando em outras prisões, num labirinto onde você não tem a mínima chance de sair. E o adversário está incentivando a minha vida e a tua vida. Chora mais. Entrega mais a sua adoração a mim. Lamenta mais do lugar errado. Libera mais corpos residuais para que eu possa tomar posse. E fica uma presença. E ele vai se alimentando disso. Então, em nome de Jesus, que nós saiamos de todos esses ambientes, que nós tenhamos realmente um posicionamento diante do céu e diante do inferno, para falar, eu não vou mais chorar diante do adversário, eu não vou mais chorar para alimentar as trevas, eu não vou mais dar combustível para esse trono da minha vida, não. O meu choro agora é um choro para realmente mudar o ambiente. É um choro para encher uma medida, para que o Senhor execute juízo a meu favor. Então, alinhe o teu choro, alinhe a tua linha de raciocínio, para de lamentar dentro dessas casas espirituais que você viu e já não adiantou nada. Nós nos tornamos chatos, irmãos. Entenda que você é chata, você é chato, eu sou chato. Quando a gente fica batendo na mesma tecla, aquela coisa birrenta. Não, porque eu tô certa, porque não vai, porque não muda, porque não faz, porque não acontece. Ficamos que nem aquelas portas rangendo, aquelas coisas emperradas. E nós precisamos sair desses ambientes, porque isso é nojento. Isso está nos sujando, isso está nos trazendo essa presença, estamos nos envolvendo nessas secreções que o Senhor está falando aqui, espirituais, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos limpar a nossa vida. Precisamos aprender a limpar a nossa vida. Precisamos aprender a sair desses lugares. Eu sei que você está cansado, eu também estou cansado em muitas coisas, eu te respeito, eu te entendo, mas nós precisamos nos posicionar, porque senão nós não vamos sair disso aqui nunca. Nós vamos ficar nesse negócio aqui, nós não vamos desistir, porque nós amamos Jesus. Nós não vamos sair da igreja, porque nós sabemos que é isso que tem que fazer, mas nós vamos ficar aqui, mortos-vivos. Quantos anos que nós ficamos dentro da igreja, anda para lá, anda para cá, toca, canta, prega, dizima, oferta, trabalha na igreja, lava, pinta, faz festa, faz congresso, faz conferência.
e a sua vida sempre na mesma coisa. Por quê? Porque nós não estamos nos deixando tocar pela presença de Deus e, para piorar a situação, não estamos num estágio de neutralidade, porque não existe isso. Ou nós alimentamos o Senhor ou nós alimentamos as trevas. E tudo isso que muitas vezes nós estamos fazendo e que tem uma capa muito bem preparada de entrega, de relacionamento. Irmãos, a gente tem um monte de gente aqui, a minha própria vida, minha esposa, nós não perdemos um culto. Nós não chegamos atrasados. Toda a igreja que eu congreguei, com poucos dias, o pastor vinha e dava a chave na minha mão para eu abrir, para eu fechar, para eu limpar. Por quê? Porque ele sabia que eu estava ali. Então, tinha culto segunda, teve igreja que eu congreguei que tinha trabalho todo dia. E eu estava ali todo dia. Mesmo porque depois de um tempo eu morava dentro da igreja. Então não tinha nem como eu não estar ali. Porque tinha uma casa dentro da igreja que descia, é mais ou menos a minha casa. Tem um mistério. Quem for na minha casa, quem já foi na minha casa já viu. Minha casa sai da minha casa, desce uma escadinha assim, já está dentro da igreja. E essa outra igreja que eu morava era uma casa mais alta, descia uma escada, estava dentro da igreja. Andava um pedacinho exatamente como é minha casa. Hoje. Eu saio, desço 3 degraus, ando 3 metros, igreja. Mas não, mas independente disso, já morei também em Bauru, a 20 quilômetros de igreja. E chegamos numa manifestação de religiosidade, não ter dinheiro para ir, e não queríamos pedir, porque nós achamos assim, não, tudo tem que ser espiritual. E o nosso pastor já tinha falado, olha, eu vou dar o passe de ônibus para vocês. Quando estiver acabando, me avisa. Porque ele sabia da nossa situação. Eu morava na casa da minha mãe, de favor, e congregava do outro lado da cidade, dava uns 20 quilômetros. E nós ficamos, não, Senhor, toca no coração dele. Senhor, mostra para ele que o passe está acabando. Senhor, mostra para ele que no próximo culto nós não temos condições de ir. Sabe o que nós fizemos? É ridículo, mas eu vou contar. Nós fomos umas 4 horas antes, 5 horas antes do culto. Nós nos trocamos, eu e minha esposa, o Matheus em casa com a minha mãe. Descemos no ponto de ônibus que é perto, umas 3 horas da tarde, o culto era às 8. Minha esposa foi com uma roupa preparada, um sapato baixo. E nós falamos assim, vai chegar alguém no ponto de ônibus e vai falar assim, nós vamos pagar, eu vou pagar a passagem de vocês. E nós ficamos naquele ponto, que nem dois idiotas. E passava um ônibus, e passava mais um ônibus, indo para a cidade, a gente ali. E o ônibus passando. Religiosos, cegos, perdidos, sem posicionamento. Já tínhamos uma palavra, o pastor tinha falado, quando estiver acabando, me avisa. Quando deu umas 4 horas da tarde, sabe o que nós fizemos? A pé. Se um dia você for em Bauru comigo, eu vou fazer a rota que eu fiz para você ver. Fomos a pé. 20 quilômetros dentro de um ambiente de engano. Eu e a pastora. Está aqui do meu lado. Essa daqui, ó. Shalom. Entendeu? Porque religiosos, achamos que estamos fazendo algo para Deus. Ai, fomos a pé. Quando o nosso pastor ficou sabendo, quase morreu. Falou, gente do céu, isso não é ser crente, não. Isso é carne, isso é religiosidade. Isso é Satanás alimentando vocês para vocês se autoflagelarem. Jezabel, saia disso. Então nós estamos achando que estamos fazendo uma coisa tão espiritual. Não, fiquei no ponto. Não veio ninguém, não tive fé. Mas agora eu vou a pé, agora eu tenho força. Estamos andando, que nem os camelos, 20 quilômetros. E Deus não está nisso. Deus não recebeu nada daquilo. Pastor, recebeu, não recebeu, irmão. Nesse sentido, não, sabe? Porque assim, é muita carne, é muito engano, é muita religião, é muita força do braço, é muita manifestação de trevas. E aí, como que Deus vai receber um negócio desse? Como que Deus vai se manifestar nisso? Então, hoje você está se matando, muitas vezes, numa coisa que o Senhor já falou para você, viu? Me avisa. Você não tem o passe? Está aqui, você não precisa andar 20 quilômetros. Deus não estava requerendo isso de mim. Entenda que você está entregando coisas que você está inventando. Deus não está requerendo isso. Deus só está requerendo que você obedeça. Pede o passe, entra no ônibus e vai para a igreja. Olha como é simples o que Deus me pediu e como eu compliquei toda a situação e alimentei o mundo das trevas e me feri com aquilo. Porque na época nós ficamos feridos. Porque os carnais eram os pastores.
Os carnais eram os pastores que não entenderam no mundo espiritual que eu estava sem dinheiro para ir para a igreja. Eles entenderam. Eles já sabiam e já estava disponível o passe. O carnal estava sendo a minha vida e a vida da minha esposa. Por mais que nós orávamos e não perdíamos um culto. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando o crente relaxado, que vai no culto uma vez por mês e fica mexendo no celular. Eu estou falando para crente que está dentro da igreja, que participa de tudo, que assiste tudo, que vai em todo culto, que ouve, que lê, que ora, e mesmo assim está preso na religiosidade. Mesmo assim, dentro desse ambiente, ainda está alimentando o mundo das trevas, ainda está fortalecendo o trono de Satanás, ainda está enganado, porque fica dentro desses ambientes, onde começa a querer colocar adendos, colocar pontos, aonde, não, deixa eu turbinar isso aqui. Você não tem que turbinar nada. Você não tem que aumentar nada, você não tem que maximizar nada. Você só tem que fazer o que o Senhor te pediu para fazer. Só isso, irmão. Jesus hoje está querendo simplificar a nossa vida. Ó, limpa os ambientes, não senta aí, se sentou, se lava, purifica isso daí, tira esse negócio de sêmen, tira esse negócio de menstruação, limpa a tua vida, limpa o corpo residual, acerta a tua vida e pronto, toca a sua vida para frente. Não fica debaixo dessa manifestação de lamento, de dor, de fracasso, de ai, e agora? Você não tem que nada. Toma uma atitude. Abigail olhou ao redor e falou assim: o que ele pediu? Ah, ele pediu comida para os caras lá que estavam lá com ele, que estão lá com ele. Então pega, tá tudo pronto aí. Pega os cabritos, pega a passa, pega isso, ao bar do jumento, leva para lá e eu já estou indo. Atitude, coisas que realmente vão resolver o problema. Mas nós ficamos com tudo preparado, tudo na nossa mão, recursos que o Senhor já te deu e você não aplica, e eu não aplico. E ficamos esperando a morte chegar. Igual a música do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Sangue de Jesus tem poder. Eu fui ministrado muito por esse tipo de música. E parece que aquilo é legal. Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Parece que nós estamos dentro da casa do Senhor, sendo ministrados muitas vezes por esses ambientes. E o Senhor não tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado para tomar uma atitude. Pega aquilo que Deus está reivindicando, entrega logo, se quebranta, se arrependa e volta para casa com a vida. Imagina a alegria que Abigail voltou para casa com a palavra de Davi. Imagina ela ouvindo quando ela ouviu falar assim: pode voltar para tua casa em paz. O juiz está suspenso. Eu desconsiderei a loucura. Eu aceitei a sensatez. Ela voltou para casa, irmãos, com a missão cumprida, mas algo resolvido de verdade, extirpando ambientes de morte. Ela não foi alimentar um trono da morte, mas ela foi suscitar um trono de vida. Ela foi levar assim: Davi, eu sei que você vai matar. Eu conheço você. O empregado dela falou para ela: a senhora sabe que o nosso patrão, que o nosso senhor é louco. E a senhora também sabe que Davi, se ele falou, ele mata. Porque ele não tem negócio de falar e não fazer. Então ela sabia exatamente que tinha um louco em casa e que tinha um guerreiro que matava lá na frente. A situação dela não era nada fácil. Morte para todo lado. Um louco em casa, Nabal, e alguém que tinha liberado com autoridade. Vai matar, vai morrer todo macho. Mas ela se levanta e fala assim: tenha misericórdia. Morte, ouve a palavra da sensata. Eu vou desmontar você, morte. E ela então levanta o ambiente, ela alimenta o ambiente e ela pode então tocar na vida, porque dentro de Davi tinha vida. Porque dentro de Davi estava, isso nós temos acesso, irmãos. A morte não faz parte daquilo que o Senhor tem de projeto para nós. Suscite a vida de Cristo na tua vida. Vá realmente mudar ambientes de cativeiro, de morte, de fracasso, de destruição, de dor. É isso que está liberado para nós. É isso que o Senhor quer trazer nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nós rompamos com tudo isso, que nós saiamos desses lugares de cativeiro, de dor, porque estamos sofrendo demais, porque somos fiéis. Para que você está aqui? Você levantou 7h30 da manhã, 7 horas da manhã para estar aqui. Para quê? Para que eu estou fazendo isso aqui? Estou aqui em Ribeirão Preto para poder te falar, irmão, amanhã não vai ter nada, acabou. Teria uma justificativa plausível, mas nós estamos fazendo o nosso máximo, nós somos responsáveis, nós queremos fazer as nossas coisas bem feitas. Mas isso não vai adiantar no sentido de nos apegarmos a isso. Porque isso aí são coisas que nós podemos estar fazendo num ambiente de engano.
Nós precisamos fazer isso com a essência de Cristo. Nós precisamos fazer isso para glorificar o nome do Senhor. Porque não é estranho tanta fidelidade que você e eu já manifestamos de não perdermos um culto, de não falharmos em nada, com chuva, com sol, com calor, com frio. De uma tarde da bênção, nessa igreja que eu morei, que era uma telha aqueles zinco bem forte, que é uma telha bem grossa, era um calor, irmãos. Sei lá quantos graus dava dentro daquilo lá. Sabe quantas tardes da bênção que nós perdemos? Nenhuma. Porque nós estávamos ali, nós morávamos, mas porque você morava ali sim, porque eu morava ali, mas também porque eu queria estar ali. Podia estar calor, podia estar chovendo, não importava que eu já estava lá dentro, mas podia estar frio, podia estar calor, podia estar o que for. Nós estávamos ali. E não adiantou nada, no sentido daquilo ali mudar realmente, porque nós estamos enganados. Entenda que nós podemos estar caminhando na presença de Jesus, sermos fiéis, estarmos dizimando, estarmos ofertando, indo todos os cultos, tomando a Santa Ceia, pregando, louvando, que era tudo que a gente fazia. Eu pregava no Tarde da Bênção, eu pregava na visita, nós fazíamos louvor, minha esposa orava, era missionária, nós tínhamos reuniões de oração à noite, eu participava de todos os eventos da igreja, era envolvidaço. Mas e daí? Do que a minha vida realmente mudou naquela época? Aprendi muita coisa, porque o senhor não vai perder ponto para as trevas nesse sentido. E ali eu aprendi muito o que não fazer. Aprendi demais naquele ambiente. Aquele ambiente foi excelente para mim, porque o senhor vai aproveitar esse momento de engano para nos ensinar alguma coisa. O senhor não vai perder ponto para isso. Mas nós não precisamos passar por isso. Tem coisa que Deus vai nos ensinar de outra forma. Então ali nós aprendemos muito o que não fazer. E sabe o que você recebe dentro desses ambientes? Numa festa que eu precisava sair, eu morava dentro da igreja, cuidava de tudo, ficava ali, todos os cultos eram lá. Depois de 2, 3 anos, nesse nível de entrega de fidelidade, eu fui conversar com a minha liderança. Ó, preciso ir a Bauru, que vai ter uma festa de formatura da minha irmã, tal dia, então eu não vou poder estar no culto, acho que era um sábado. Sabe a resposta? Eu fui no atendimento para pedir isso daí. Sabe a resposta que eu ouvi? Fazer o quê, né? Vai. Eu levantei, fui para minha casa, que já era lá dentro, subindo. Falei para minha esposa, não me conformo de ter escutado isso, eu vou voltar lá. Voltei lá, esperei outro atendimento acabar, sentei de novo. Fala, irmão, mais alguma coisa? Sim. Eu preciso de outra direção, eu preciso de outra palavra. Mas por quê? Eu já falei para você, vai. Não, falou vai. Vou fazer o quê, né? Vai. Vocês ensinam aqui que os liderados, por viajar, por precisar de alguma coisa, é para vir, para comunicar, para pedir bênção, que vão orar por nós. Não fizeram uma oração por mim, falou que fazer o quê, né? Como se eu fosse um responsável, como se eu estivesse largando isso aqui. É a primeira vez que eu saio disso aqui em 3 anos. Aí a minha liderança foi, me pediu perdão e orou pela nossa viagem. Por quê? Porque o sistema não está nem aí com você. Você pode servir 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50 e vai sempre estar no ambiente de dívida. Então, se eu não voltasse para aquele atendimento, eu teria ido para a festa de formatura da minha irmã debaixo de uma palavra dessa. Fazer o quê, né? Como se nós fôssemos irresponsáveis. Como se nós não fôssemos nada. E eu sei que muita gente aqui já passou por isso. Quantos fazer o quê você ouviu e que você falou, puxa vida, mas meu marido não está vendo isso, minha esposa não está vendo isso, meu filho não está vendo isso, eu entreguei a minha vida pelo meu filho e agora eu escuto um fazer o quê? Eu entreguei minha vida por esse ministério e eu escuto um fazer o quê? Eu entreguei minha vida por isso, por aquilo, agora eu escuto fazer o quê, né? Vai lá, faz lá. O certo era você continuar aqui dentro. O certo era você não perder nenhum culto. Não, o certo é eu ter um compromisso, ter liberado e ter a bênção da minha liderança para ir lá fazer, porque até era o que eles orientavam e prometia. Mas o sistema ele faz exatamente isso, ele faz uma capa muito bonita, ele promete muita coisa, mas não tem essência nenhuma, porque mente. A estrutura mente, ela fala, não, quando precisar sair, comunique, saia debaixo de bênção. Mentira, sabe o que é isso aí? Entrelinha, manipulação. Ela só quer ficar sempre monitorando a tua vida. Onde você vai, onde você não vai, quantos dias você vai. Todo mundo daquele ministério tinha que chegar para liderar e falar, nós vamos para a praia,
é em tal praia, vou ficar em tal rua, apartamento tal, vou comer isso, vou beber aquilo. Ah, Deus abençoe, boa viagem. Quando acontecia isso. Entendeu? Porque não é que está interessado na sua vida para te abençoar, está te monitorando, tá nos cercando. Nós somos escravos dentro desses ambientes. E aí o escutam fazer o quê? Então, esses fazer o quê que machucaram tanto a tua vida, talvez você não possa agora voltar diante de uma liderança, mas vá diante do Senhor. Para de chorar diante do adversário, porque ele só vai ficar mais forte com isso. Todas as vezes que nós entrarmos diante do adversário, fazer, aquele dia que o meu pastor falou fazer o quê? Me fez muito mal e chora. Ouvimos ontem, aprendemos ontem. Isso você está fortalecendo um trono. Você está fortalecendo um tipo de manifestação de trevas. Então, vai diante do Senhor. Você quer chorar? Vai diante do Senhor. Fala, Pai, em nome de Jesus, eu consagro as minhas lágrimas a Ti. Demônio nenhum vai recolher. Se eu chorar, serão lágrimas para o Senhor, serão lágrimas para encher uma taça diante do Senhor. Eu proíbo, eu decreto, eu não vou mais chorar diante do adversário. E não se deixe mais ser encantada por essas vozes que te levam a chorar na presença do adversário. E seja curado, seja restaurado, saia de todo o sistema, toda a estrutura, tudo que te escraviza, que te suga, que te mata, que te deixa em ambientes de tanta dor. Rompa com isso. E vamos embora, vamos mudar realmente esse ambiente. Vamos fazer toda essa fidelidade em nome de Jesus, fazer todo esse ambiente de entrega que nós temos, fazer isso ser agradável para nós, irmãos. É tão difícil o fiel que não é recompensado. Sabe por quê? Porque no final da história nós vamos caminhar, 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 e nós vamos falar o quê? Lá dentro. Ainda que às vezes não verbalizamos, mas lá no mais profundo, você fala, será que Deus ele está realmente vendo isso? Será que ele é fiel mesmo? Porque não acontece nada, não muda nada, não avança em nada, as mesmas dívidas, as mesmas dores, as mesmas enfermidades, mesmo marido, a mesma esposa, mesmo. Nós estamos cansados desse ambiente. Parece que a culpa é de Deus, mas a culpa é nossa, porque não estamos realmente colocando a nossa vida para funcionar, para quebrar esses ambientes. Então, em nome de Jesus, que nós saiamos desses lugares de morte, de destruição, de tanta pressão, e nos alimentemos aí da presença do Senhor, para que nós rompamos com todas essas cadeias infernais. Amém, irmãos? Eu quero pedir perdão que eu não consegui preparar a ceia aqui. Então, se você tem a ceia na tua casa, você ceia aí em nome de Jesus Cristo, ora ao Senhor, eu vou orar pelos elementos e você ceia, mas eu não vou poder estar ceando aqui, porque eu não trouxe as coisas aqui para estar ceando. Segunda-feira nós não teremos, que eu vou voltar para a Duartina domingo de madrugada. Devo chegar na minha casa umas 4 horas da manhã, então ore pelas nossas vidas aí, eu vou sair de Ribeirão provavelmente domingo, meia-noite, 1 hora da manhã por aí. Amém? Então ore pelas nossas vidas, bom culto aí. Missionária Geni vai estar pregando domingo em nome de Jesus, missionária Fátima vai estar dirigindo o culto. Os irmãos aí apoiem, colaborem, entrem lá no domingo à noite em nome de Jesus, tomem a sua ceia, façam um culto aí bem bonito para Jesus. Que o Senhor abençoe a irmã Geni, abençoe a irmã Fátima, em nome de Jesus Cristo, e os irmãos que estarão entrando aí. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a ceia dos teus filhos, aqueles que estão preparados com o seu suco, seu pão, seu mel, que possam se alimentar de ti, se alimentar da tua presença, se alimentar dessa doçura do mel, para realmente ser quebrado todo o ambiente de amargura, de tristeza, de rancor, de mágoa, em nome de Jesus, Pai, que o mel faça essa mudança realmente, que seja um ato profético para mudar realmente essa situação dentro de nós, Pai. E assim também eu abençoo e consagro o pão e o suco dos teus filhos para que seja realmente feito memória do Senhor, Pai, que eles sejam abençoados e alimentados pela tua presença. Em nome de Jesus, cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia de nós, ajuda cada um de nós, Pai, a rompermos, a avançarmos, e que o sangue de Jesus Cristo nos guarde para que saímos de todo o ambiente de morte e alimentemos, ó Pai amado, ao Senhor, que pode realmente nos trazer vida, para que nós suscitemos a vida a nosso favor e extirpemos todo o decreto de morte, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, segunda-feira não teremos.
Terça, em nome de Jesus, Senhor permitindo, 7h30 para a glória de Deus. Deus abençoe, abraço, shalom, shalom.